Não tem como não sentir uma certa nostalgia ao ver o nome RT de volta ao Brasil. Quem viveu os anos 70 se lembra daquele ronco grave, rouco, levemente metralhado do V8 5.2 Small Block LA, do nosso Dart, Charger, Magnum, LeBaron. No caso do Charger, especialmente no começo da década de 70, acompanharam de um borrão bem colorido, as cores de alto impacto, inspiradas nos Dodges americanos, verde tropical, amarelo boreal, vermelho dinastia, como esse Charger do nosso amigo dojeiro André Carrillo. Duas décadas depois do fim da produção do Charger, o nome RT voltou à linha de produção aqui no nosso país, agora com a Dakota RT e também V8 5.2, mas da família Magnum, uma evolução natural do Small Block LA, que inclusive compartilha uma boa parte da arquitetura, só que agora com cabeçotes de alumínio, comando roletado ainda dentro do bloco, injeção eletrônica, dentre várias outras mudanças técnicas. Uma picape bem bad boy que muita gente se lembra até hoje e que inclusive é razoavelmente colecionável. 23 anos depois e a sigla lendária está de volta nessa picape aqui, Rampage RT. Um produto que nasce nessa nova era da Dodge, agora dentro do grupo Stellantis, e que busca, lógico, usar o máximo de sinergia técnica de outras marcas pertencentes ao grupo, em especial Jeep e Fiat. Por sinal, ela é fabricada em Pernambuco, a mesma planta que fabrica o Renegade, Compass, Commander e a sua prima Toro. E aí é lógico que as perguntas que vêm na sua cabeça são exatamente as mesmas que vieram para mim na época. Por exemplo, o quanto de Toro a gente realmente tem aqui? Que motor é esse 2.0 turbo de 272 cavalos? O quanto que ela faz por merecer essa sigla RT e essas faixas esportivas que a gente está vendo aqui no capô? Como é que é a pegada no volante? Tudo isso eu vou responder para vocês com o maior prazer a partir de agora aqui no Flatout. Rampage tem uma amplitude de preços estreita. R$30 mil separam entre a versão Rebel Turbo Diesel, que seria de entrada, e essa RT aqui, a gasolina 2.0 turbo também. Esse valor aqui dá aproximadamente R$100 mil a mais em cima da Toro Vulcano T270, que seria a topo de linha das versões da gasolina da Toro, e uns R$60 mil a mais em relação à Toro Ranch ou Ultra, que seriam as Turbo Diesel topo de linha. E afinal, o que a Rampage RT tem de diferente? Começar pela parte visual, que é o mais evidente, né? Essas Racing Stripes aqui no capô, que vão lembrar bastante a ideia do Roadrunner 69 ou do Charger RT 72 brasileiro, mas por essa curvinha aqui vai lembrar também em especial o Challenger de fabricação mais recente. E lógico, sendo um RT você vai ter o blackout, né? Tudo que costumava ser cromado ou diamantado na intermediária Laramie aqui passa a ser preto, black piano como chamam, né? Então a grade, que também tem o logo RT aqui, os espelhos, os frisos da janela, o para-choque traseiro, até mesmo o teto e as rodas aqui são pretas. E por dentro a RT vai ter essas forrações em suede, couro sintético preto com essas costuras contrastantes vermelhas, dando um tema bem diferente da Laramie, que vai seguir pelo tom marrom. Mas não é só a perfumaria. A RT tem algumas mudanças técnicas que eu achei bem interessantes. Elas são sutis, mas dão um toque de caráter na tocada da picape. Uma coisa que é um toque de engenharia muito perspicaz. O perfil dos pneus aqui da versão RT deixam de ser 60 para ser 55. Aro 19 igual a Laramie, mas aqui o pneu é 23555. Essa diminuição de 5% no perfil vai fazer o quê? Vai deixar a direção mais agressiva, um pouquinho mais precisa, porque você vai ter uma torção menor aí do bloco do pneu, tá? E você também vai ter uma relação de marcha final mais curta, uma relação de transmissão mais curta. Com isso, o 0 a 100 baixou de 7,1 para 6,9 segundos.
Aqui também a gente tem amortecedores e molas um pouquinho mais baixas, molas aí 10 milímetros mais baixas, uma carga um pouquinho maior, mas com uma calibragem que ainda funciona super bem para piso ruim, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A caixa de direção também teve um mapa diferenciado na parte de assistência. A relação da caixa de direção é a mesma, mas aqui ela ficou um pouquinho mais agressiva na resistência inicial, vamos dizer assim, quando você vai começar a esterçar o volante. E o mapa de motor e câmbio também mudou um pouquinho, não em nome da performance, mas coisas relacionadas à velocidade de troca de marcha, o quanto que vai segurar a marcha, especialmente no modo RT, que é uma programação que só ela que tem. Na verdade seria um modo esporte, né? Eles batizaram de RT. E também, é lógico, você vai ter uma diferença na abertura de borboleta, né? Então a curva do pedal, né? Aquela coisa de você pisar a mesma porcentagem no pedal e ele abrir um pouquinho mais as borboletas, aqui você vai encontrar isso. Desempenho na parte de motor vai ser igual às outras versões com esse motor aqui 2.0 turbo, tá? E tem um toque que eu achei muito legal, a parte do escape aqui, eles fizeram um escape diferenciado, que não é nada assim emulado na parte interna nem nada. Você escuta essa picape em marcha lenta e ela tem um ronco bem diferente, inclusive de boa parte dos veículos 4 cilindros turbo que a gente vê por aí. Uma curiosidade para vocês, Rampage é o nome de uma picape monobloco que a Dodge lançou em 1982, que usava um motor derivado do nosso Volkswagen AP. Como assim? Essa história a gente detalha muito minuciosamente no flatout.com.br. Deixei o link para essa matéria em destaque na área dos comentários, também no canto superior direito da tela aí para quem está assistindo no vídeo. E se você for um assinante, você acaba ajudando muito a gente a produzir conteúdos, tanto aqui no YouTube, quanto em podcasts, quanto no próprio site. Sendo assinante, você tem acesso a mais de 10 mil matérias como essa que vai contar a história da Rampage. E de fato, você ajuda a gente muito. A gente precisa de vocês justamente porque o Flatout é um veículo de nicho. A Rampage utiliza a plataforma Small Wide 4x4, que é a mesma que você vai encontrar no Renegade, no Compass, no Commander e na Toro, mas aqui a gente tem 60% dos elementos estruturais modificados em relação à Toro. Longarinas, crash box, até os elementos de suspensão são diferentes aqui, porque a gente tem uma bitola um pouquinho maior, então mangas, braços, enfim, tem muita coisa diferente. E quando a gente olha para a carroceria, aqui nenhum painel externo é compartilhado com nenhum outro veículo da Stellantis. De fato, a única peça em comum que a gente tem aqui, nem da Toro é a estrutura interna da porta, que é a mesma do Commander. O skin, que seria essa parte externa aqui da porta, é exclusivo dela porque os vincos são diferentes. Além dos reforços que a gente tem aqui nessa picape, que aumentaram inclusive sua capacidade de carga, uma coisa importante foi que a Stellantis assumiu uma porcentagem bem maior de aços de ultra alta e de alta resistência na composição da estrutura desse veículo aqui em relação à Toro. 86% da estrutura é composta desse tipo de aço. Então vamos dizer assim que eles separaram um corte mais nobre da carne para fazer a estrutura da Rampage. E olha só um detalhe interessante. Freios a disco aqui na roda traseira, esse também é um diferencial relevante em relação à Toro. 330 milímetros de disco na frente e 320 atrás quando a gente considera esse motor 2.0 turbo a gasolina. Achei isso bem interessante. O motor é completamente diferente, a gente vai explicar eles em detalhes quando a gente for andar na Estrada dos Romeiros. E como vocês viram, teve uma série de mudanças na parte estrutural, mas nada disso ia valer grandes coisas se isso aqui fosse basicamente uma Toro com um motor melhor e cheio de limitações na parte de design. A parte de design era fundamental para você conseguir separar bem a Toro da Rampage. E realmente a gente tem que aplaudir o pessoal aí de design da Stellantis, porque o trabalho que eles fizeram foi muito, mas muito bem feito mesmo. Se você olhar com atenção, a Ram 1500 Limited é exatamente essa construção de design aqui. A linha de dianteira eles levantaram bastante e olha só a que ponto eles chegaram. Esse capô aqui com os vincos, você enxerga ele de uma forma muito sólida ali quando você está dirigindo. Quem já andou em um Dodge Challenger, um Mustang, Camaro, sabe o quanto que representa na percepção, vamos dizer assim, de... Como é que eu vou explicar isso? Aquela
sensação de estar num veículo bad boy mesmo, você vê o capô com os vincos, que andou no Chargerzão lá da década de 70, aquelas flautas que você vê quando você está ali no volante. É um detalhe que parece bobo, mas quando você está dirigindo isso dá uma diferença do caramba. Muito interessante mesmo, essa dianteira mais elevada, mas que não caiu, vamos dizer assim, naquela desproporção que algumas marcas fazem em nome do tal do Size Impression. Aqui eles buscaram realmente uma coisa coesa, ficou muito interessante. Os paralamas aqui são um pouco mais pronunciados que a gente vê na Toro. As portas talvez vai ter um pouquinho aqui da linguagem mais Jeep, né? Embora sejam vincos exclusivos, né? Geralmente nos Dodge você não vai ter essa curvatura negativa aqui, né? Geralmente são veículos que vão um pouco mais para fora, mas entendo que isso pode ser até uma limitação de plataforma, senão o veículo deve ficar mais largo no final das contas, né? A forma como essas janelas sobem e o desenho aqui dessa coluna C em direção à caçamba também é totalmente Dodge. Então a percepção realmente é de um veículo completamente diferente. As dimensões são até próximas, aqui a gente é um pouquinho maior, tá? 8,6 centímetros mais comprido, 1,2 centímetros, praticamente nada de entre-eixos a mais. A altura é 3,7 centímetros maior e a largura é um traço também, 2 milímetros mais largo do que a Toro. Mas olha só, a diferença de peso em relação à Toro Turbo Diesel, se pegar uma Range ou uma Ultra, vai ser mínima, coisa de 1 ou 2 quilos. Então, essa aplicação desses aços de ultra alta resistência permitiram uma parede um pouquinho mais fina, que no final, mesmo num veículo que carrega mais material forno absorvente, mais luxo, é maior, a massa no final acabou sendo equivalente. Não que seja leve, né? 1.917 quilos é coisa pra caramba. A traseira também ficou bem estilo pica-pona americana, totalmente Ram. E eu confesso também que ficou mais fácil para os designers resolverem essa questão, justamente porque a Toro criou um conceito que não era muito comum em picapes, né? Ela tinha uma linguagem meio automotiva. Então quando você faz uma picape, cara de pica-pona americana mesmo, soluções como a traseira ficam muito mais fáceis de serem resolvidas, mas o legal é que realmente ficou com cara de uma picape Dodge, não ficou com a cara de enjambre, não. Aliás, o sistema de porta aqui é completamente diferente da caçamba, né? Tem também um amortecedor aqui, vocês conseguem ver ali, que ajuda a aliviar a carga. Tem algumas coisas que o pessoal andou fazendo um pouquinho de fora de estrada aqui. Enfim, deixa eu pegar minha colinha aqui. Aqui a gente tem um pouquinho mais de capacidade do que a Toro, tá? Então vamos lá, tá de ponta cabeça. Aqui a gente tem 980 litros, que vão ser 43 litros a mais do que a Toro e 40 litros a mais do que a Maverick. Então é um volume próximo, né? Um pouquinho maior, mas não é tão maior assim. A capacidade de carga são 750 quilos, que vai ser 80 quilos a mais do que a Toro e 133 a mais do que a Maverick. Com detalhe, a Rampage Turbo Diesel tem 1.015, uma tonelada de capacidade de carga total do veículo. Então, isso até causa uma situação interessante, que é essa coisa da picape média chassi se incomodar com um veículo como esse, porque realmente, a não ser que você faça um off-road muito extremo, que você precisa de muita articulação de suspensão, essa picape aqui vai resolver a vida de 95% dos proprietários de uma picape média com chassi. Isso já acontecia na Toro, mas aqui ainda mais, especialmente por causa do desempenho no motor, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Curiosidades aqui dimensionais, tá? Coisa interessante que a Stellantis compartilhou com a gente. Então a gente tem 1.450 milímetros de comprimento, tá? 1.385 milímetros de largura, então quase quadrado. 1.055 aqui no vão das rodas, tá? E a altura 595 milímetros. Antes de pegar a romeira, só vamos dar uma olhada na cabine. O pessoal da Stellantis manja muito dessa parte de color e trim. A gente já viu isso na época que o Compass foi lançado, né? E aqui eles pegaram, inclusive, muito dessa arquitetura e da ideia, do conceito de design mesmo do Compass e do Commander, né? Se você olhar lado a lado, você vai ver que uma série de elementos aqui no painel são diferentes, tá? Mas a mensagem de qualidade percebida é a mesma. Então, eles conseguiram separar bem da Toro, que tem uma pegada um pouquinho mais automotiva em algumas coisas, e parte disso foi esse console aqui, né? Então, eu não gosto muito de Black Piano, aliás, isso é uma crítica que eu faço aqui, olha quanto sujeira que junta, mas essa peça com essa elevação aqui trouxe realmente essa percepção de um veículo um pouco mais sofisticado. Eu gostei muito desse seletor aqui de metal, nesse toque gelado, esse clique sólido na hora de você escolher aqui o modo da transmissão. Esse tipo de sutileza que faz diferença aí no seu convívio, né? As superfícies que você toca, enfim.
A gente gosta muito, por exemplo, da qualidade técnica dos veículos da Volkswagen, mas falta muito essa percepção de luxo, vamos dizer assim, né? Que é um toque que a gente sempre dá quando a gente avalia os carros da Volks. Embora não tenha nenhum veículo nessa categoria, que inclusive foi um outro grande vacilo da marca, acabo usando como uma contraposição, porque aqui os caras realmente mandaram muito bem nessa questão de qualidade percebida, tá? Ergonomia de direção sem grandes mistérios, tem bastante amplitude de ajustabilidade aqui na coluna de direção, a posição de dirigir é boa, é alta, você vê aquele capozão, né, que é aquela parte que eu tinha falado para vocês. Você está bem encaixado no banco, não é um banco que vai agarrar muito na lateral, mas você não quer isso também num veículo que vai ser basicamente de uso convencional, né? A gente tem 2 porta-copos aqui que são removíveis no console central. E aqui a gente tem um sistema de infotainment com uma tela de 12 polegadas, que eu achei bem interessante. Até a escala do Waze, vocês conseguem ver aqui como que fica distante, né? Vocês conseguem ver bastante coisa. Então, tudo isso também dá aí uma percepção de qualidade. Agora, quando você vai manipular essa tela e você apoia aqui sua mão em cima, vocês conseguem ouvir. Isso eu achei uma pena, assim, esse barulho não acontece quando você está andando, mas quando você apoia aqui para mexer na tela, você fica lidando com esse barulho e isso perde um pouco daquela noção de qualidade percebida que eu tinha falado para vocês, tá? Mas olha só esse painel de porta, por exemplo, né? A gente tem suede, a gente tem diversos materiais aqui, revestimentos com pespontos aqui, mesmo na parte superior da porta. Tem muito capricho aqui, né? O carpete, enfim. E aqui a gente tem aquele pacote Elite de R$6.000, que é um sistema de som da Harman Kardon de 10 falantes, tem um subwoofer inclusive aqui embaixo do banco do passageiro. Baita de uns graves, agudos bem pronunciados, assim, é realmente um sistema de som que também colabora para essa parte de qualidade percebida. Esse kit, esse opcional Elite, também adiciona ajustes elétricos para o passageiro aqui, tá? Aqui na RT, na verdade, o ajuste pro motorista elétrico já vem de série. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Acessibilidade bacana. Espaço para os joelhos, bom, tem 1,82 m, tá próximo aqui, tá? Tem uns 2, 3 dedos aqui pro encosto do banco da frente. A parte inferior aqui da minha canela acaba encostando um pouquinho no banco, mas tá de bom tamanho. A gente tem saídas de ventilação, vocês conseguem ver aqui, 4 saídas USB, né? USB-C e USB convencional aqui. E é lógico, toda picape tem isso, exceto as picapes gigantescas, tipo a Ram, realmente a Ram V8, que é essa coisa de você ter o encosto mais ereto, né? Isso é típico de uma picape média. Essa aqui é uma compacta média, ou seria uma quase média. Espaço para a cabeça aqui também tá bom, tem 1,82 m, vai lembrar, né? Cara, eu acho que aqui até 1,85 m, 87 você consegue viajar em 4 pessoas com muito conforto. E aí, é lógico que no passageiro aqui, com essa questão do console central aqui, vai penar um pouquinho, né? A gente tem 2 metros, quase 3 metros, na verdade, é 2,99 m aqui de entre-eixos, então tá bem utilizado aqui o espaço. Tem uma boa proporção de caçamba, espaço de cabine. E uma coisa legal da estrutura monobloco é que a carroceria não fica tão elevada, então você não fica com os joelhos altos, como acontece em algumas picapes com chassi, tá? A gente sempre fala como entusiasta, né? Não, picape tem que ser chassi e tudo mais, mas a grande verdade é que o chassi, em termos de ergonomia e de capacidade dinâmica na estrada, também tem alguns penaltizinhos aí, né? Mas vamos lá, afinal, pegar então essa picape aqui e acelerar na Romeiros para ver qual é que é. Estrada dos Romeiros, ligar aqui o modo RT, apertar e segurar aqui o botão de controle de tração e estabilidade até ele desligar. Beleza, recebi o aviso aqui. Vamos lá, vamos conhecer então a dinâmica da Rampage em natura.
trocas acontecem muito rápidas. A 5.500 RPM. Detalhe curioso. Não é um motor que gira muito. 0 a 100 aqui muito bom, né? 6,9 segundos. 0 a 100 de hot hatch aí. Vamos ver como é que é o balanço dinâmico dela. A dianteira bastante responsiva. Até mais neutro do que eu imaginei, no sentido de usar bem os pneus de trás também, né? Não arrastar tanto à frente quanto eu imaginei. Bom controle de rolagem de carroceria também. E uma boa aderência lateral também, viu, pessoal? Te falo que aqui a gente está mais limitado pelo tipo de pneu do que pelas características veiculares do veículo em si. Eu gostei do controle de rolagem de carroceria. Eu imaginei que ele fosse inclinar mais, fosse ter aquele tempo todo, sabe? Você tem que esperar ela desinclinar para mudar de direção. Aqui a gente tem uma mudança de direção, a gente poder sentir isso um pouquinho melhor, ó. Interessante. Traseirinha até veio. Carreguei um pouquinho, exagerei ali na dose mesmo, só para sentir. Vocês viram que em última instância a dianteira que vai embora, né? Mas o equilíbrio tá muito bom, tá bem legal. E a força do motor também tá bem interessante aqui, cara. A gente tem 40,8 que é GFM de torque, é 3.000 RPM. Lembrando que a gente está falando de 272 cavalos, que vem a 5.200 RPM. Então são ótimos números. É um veículo que é pesado, né? 1.917 quilos, então está encostando em 2 toneladas. E esse é um ponto de desvantagem em relação a Maverick, né? Que vai ter uns 20 cavalos a menos, mas ela é também uns 150 quilos mais leve. Então, dinamicamente, se quer ser uma picape, uma tocadinha mais esportiva, a Maverick vai impressionar um pouquinho mais, mas a competência das duas não está tão distante assim não. Gostei bastante. O câmbio também é muito ágil, isso eu achei bem interessante. Agora, que motor é esse, né, gente, que a gente tem aqui embaixo do capô? Esse tal desse Hurricane 4 ou Hurricane 4, enfim. E aí uma coisa interessante, esse motor é um projeto originalmente da Alfa Romeo. Inclusive, esse motor é produzido na planta de Termoli, lá na Itália. E tem 2 especificações desse motor Hurricane 4 a gasolina, uma para atender a própria Alfa Romeo e outra para atender aí as marcas americanas da Stellantis. Tem uma outra diferença técnica, pelo que eu vi, parece que a especificação americana, que seria essa daqui, ela vai ter o bloco do tipo Open Deck, né? Então tem algumas diferenças construtivas de um em relação ao outro, mas é um motor extremamente moderno, né? Todo em alumínio, injeção direta, tudo de baixa inércia, o coletor de escape acoplado já, né, ao cabeçote, a carcaça da parte quente do turbo em consequência também. Esperar essa van se afastar um pouquinho mais, vamos sentir essa parte sinuosa. Olha a troca de marcha, bem rápida, gente. Achei legal demais. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho mais aquele comportamento, tá falando de mudança de direção, né? Vamos lá. Interessante, você chama, ela realmente acompanha para dentro, então, cara, bem legal mesmo. E isso é uma coisa engraçada e curiosa, né? Essa plataforma Small Wide, a gente já tinha visto em outras avaliações, na época eu tinha feito pro Autoline, né? Essa coisa de, putz, até o Renegade, que era um veículo que nem deveria ter essa capacidade dinâmica, e de alguma forma todos eles da Small Wide possuem essa tocada aí muito boa também. Fica os cumprimentos ao pessoal de engenharia aí da Stellantis pelo ajuste aí do carro, é muito bem balanceadinho mesmo, muito legal. Suspensão multibraços atrás, né, vale lembrar, então tem um monte de coisa boa rolando aqui. Freios, a gente tem 330 mm de disco, como eu falei, né, na frente, 320 atrás, até um indício de boa distribuição de massa também, essa pouca diferença de diâmetro, né. E eu vou desligar aqui o modo RT momentaneamente, para agora falar um pouquinho na parte de direção civil dela. A RT, como a gente falou, tem uma carga de suspensão um pouquinho maior, né? Ela vai ter um pneu de perfil um pouquinho mais baixo, mas eu fiquei extremamente satisfeito com o conforto a bordo, na buraqueira da cidade. Ela é sim mais firme, então se o seu uso for, nossa, mas eu uso 50% do meu tempo estrada de cascalho, enfim, barro leve, coisas do tipo, talvez a Laramie vai te atender um pouquinho melhor, né? Mas
longe de ser uma suspensão dura, tá, gente? Realmente só essa firmeza necessária para ter um controle de rolagem de carroceria maior, de forma que o veículo fica mais envolvente também de guiar, tá? Então eu gostei bastante aí do equilíbrio dinâmico da Rampage. Achei bem legal. Pelo peso até achei que ela fosse um pouquinho pior, na real. E esse câmbio, vale lembrar, esse câmbio aqui é exatamente igual da Toro Turbo Diesel. O escalonamento inclusive é igual, incluindo a parte da relação de transmissão do diferencial, né? Então tem aquela característica meio curiosa, porque ela é 4x4, né? Ela não tem reduzida, mas ela tem uma primeira marcha um pouco mais curta do que o normal, de 4,70 para 1. Então assim, a gente já até viu o pessoal falando que não tem reduzida, mas a primeira é como se fosse... Não, gente, não é. Se você pegar realmente um Wrangler Rubicon e pôr a primeira marcha e pôr a reduzida, o negócio fica ali a 15 por hora, já tem uma rotação elevadíssima, realmente para subir trechos críticos. Aqui não, você vai ter uma primeira mais curta, então em algumas situações de trânsito o carro sai até de segunda, tá? Então isso é interessante e tudo mais, mas a gente não deve confundir os propósitos, tá? Que esse veículo vai te atender muito bem. Uso fora de estrada leve, a estrada de chão batido, até como eu falei, um barro leve, dependendo do que for, você pode até pegar um pneu misto com uma proporção um pouquinho mais de pegada para fora de estrada, né? General Tire, que pertence à Continental, inclusive tem várias opções interessantes, mas não é um veículo para fora de estrada, né? A gente, inclusive, tem capacidades muito próximas em relação à Toro, tá? Vou colocar na tela aí para vocês olharem. Vão livre, ângulo de entrada e saída, e dentre outros números. Você vai ver que ela é até um pouco pior em algumas coisas. Por exemplo, o ângulo de saída dela justamente tem um para-choque um pouquinho mais esportivo, um pouquinho mais baixo, né? Um balanço um pouquinho maior. Então tudo isso acabou custando um pouquinho. Mas se você olhar ela, você vê realmente um veículo alto, né? Um veículo elevado. Então também não é como se você estivesse andando num negócio que está fingindo não ser aquilo que realmente é. O câmbio deu uma vaciladinha aqui agora, ficou meio indeciso. Também me pegou numa saída de curva ali, né? Eu não estou no modo RT, tem isso também, gente. Por isso estava esperando ali, ó, só um indício desse mapa aqui como ajuda também nessa direção mais esportiva. Agora acho que ele vai estar mais de acordo mesmo. Vou entrar, carregar uma velocidadezinha aqui. Bem legal. Previsível, na mão, você aprende a ler esse carro rapidinho, assim, não tem reações estranhas e tudo mais, né? Consumo aqui a gente está falando de 8 km por litro. É só gasolina, tá, gente? Vai lembrar, esse motor é importado, tá? E não foi 100% tropicalizado no sentido de que ele não é flex. 8 km por litro na cidade, mundo real vai ser aí na casa de 7, mais ou menos, tá? E estrada 10, vai ficar na casa de 9,5 aí, andando de forma normal, tá? Então são números bons, vai ser aí por volta de 1 km, 1 km litro, 1,5 pior do que a Toro T270, né? Usando gasolina, mas aí a gente tem 100 cavalos a mais aqui, né, gente? Então é uma pegada bem diferente, na verdade. Então eu gostei bastante. Como eu falei, se a gente pegar um paralelo com a Maverick ela tem uma diferença a seu favor em termos de massa, né? Ela é mais leve, o motor é menos potente, o 0 a 100 delas vai ser bem parecida, a percepção de desempenho inclusive é bem próxima, tá? Mas você vai sentir essa diferença de inércia, diferença de altura, né? A Maverick também roda mais baixo, né? Então, dinamicamente, assim, por você que quiser fazer curvas pendurando tudo que dá, acho que você não deveria comprar uma picape para fazer isso, né? Mas só para dar curiosidade e referência para vocês, até porque essa Rampage acaba criando um pouco de dificuldade em cima da vida da Maverick. Isso aí é um fato, né? E você vê como o ronco é presente, né? Bem legal. É um ronco presente, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa invasiva que dá drone, né? Que a gente chama, que é aquela reverberação incômoda. Então é bem legal. Os caras resolveram muito bem o escape, o ronco, especialmente em marcha lenta, com ela parada ou andando devagarinho, assim, sabe? Você vê a presença dela chegando, assim. Os caras resolveram muito bem aí a parte de escapamento.
comentários finais em relação a... É divertida mesmo. Em relação à parte de conclusão, né? Merece ou não merece o badge RT, né? E já não é mais nem Dodge, né? Agora já é Ram, né? Separaram ali a coisa, uma confusão danada que eu acho que não precisava. Mas, enfim. Aqui, pessoal, é lógico, se você estiver comparando com Dakota V8, com Charger, Challenger e tudo mais, pô, isso aqui é um hambúrguer do futuro, né, gente? Isso aqui é carne, né? Não é a mesma coisa, mas é importante lembrar, a Dodge sempre teve produtos, ou pelo menos nos últimos 30 anos, produtos em carrocerias menores que levaram esse badge também, né? Então, mesmo de um Stealth da vida, a Avenger, a Journey, enfim, a gente teve aqui também, né? Então, faz parte do universo, e aí dentro desse universo, te falo que tá, assim, cumpre com sobra esses requisitos de ser um RT nessa pegada Dodge moderna, últimos 30 e poucos anos, tá? Se for comparar com realmente a época dos anos de ouro, não tem como, é outra pegada, outro universo, mas também seria outro valor, como você consegue ver muito bem na Ram Rebel e na Limited, enfim, que aqui vai ser as outras 1500 mais modernas da última geração, né? Então, assim, colocando na balança, sim, eu acho que é coerente ser uma RT pela performance que entrega, por todo esse pacote visual e de identidade, na verdade, não é só visual, né? Até o tato aqui, sabe, desse suede e tudo mais, tem um monte de coisa assim que passa esse recado de esportividade, mas ela também se consolida na prática, né? É um veículo que é rápido, sim, que a gente 0 a 100 comparável diretamente a um Golf GTI, né? Então acho que não dá para dizer que o veículo é exatamente incompetente na parte de performance, tá? Agora, comparando com o Toro, que é uma incoerência, mas acho que é a expectativa de muita gente, porque, nossa, é a mesma base de plataforma. Caras, assim, entrem, sentem-se a bordo, guiem. Sim, a minha percepção é, realmente os caras conseguiram fazer um negócio bem diferente mesmo. Assim, não é só na parte visual, qualidade percebida, performance, enfim. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, você pegar aí uma Cayenne V8 biturbo e você pegar uma Audi Q7, Q8, que vai compartilhar a mesma plataforma, uma turbo diesel. Vai ser completamente diferente a pegada, né? Então, eu acho que aplica-se bem aqui a ideia de que, cara, realmente são produtos completamente diferentes para públicos diferentes e é 100 pau de diferença, né, entre a T270 mais cara e essa daqui, que é a mais cara das Rampage, né? Então é uma baita grana, mas, cara, essa grana você percebe na qualidade de entregue aqui. Você pode discutir se o certo seria 60, 80, 100, mas assim, é indiscutível que você tem um salto muito grande de performance, de qualidade. E na verdade, te falo, tá na minha pauta discutir com vocês aqui, que Toro e tal, não sei o quê, mas de verdade, eu tô aqui dentro e tô pensando na Maverick, porque é o rival real realmente, e você esquece totalmente da base da plataforma Small Wide compartilhada com a Toro, até porque os caras mexeram em um monte de coisa, suspensão, estrutura inteira, longarina, como a gente falou, então a percepção a bordo realmente é bem diferente, tá? Cara, de forma geral eu achei bem legal. Eu gosto das picaponas V8 americanas e tal, Silverado tá chegando aí, a gente vai avaliar muito, muito em breve também. Eu achei elas meio grandes demais, cara. Aqui que eu gosto dessa ideia aqui, dessa Rampage, é que ela vai trazer essa identidade de picape americana e tudo mais, mas um negócio que você consegue usar melhor em cidade, para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim. Eu acho que o pessoal que está ali mais no meião do Brasil consegue ter um veículo grande e isso não implicar em tantos problemas, né? Mas assim, para quem tem uma vida um pouco mais metropolitana, essa proporção para mim é o limite, assim, 5 metros ali de veículo, beliscando 3 metros de entre-eixos, cara, mais do que isso já fica um pouco demais, assim, então eu acho que putz, tem performance, tem o visual da Dodge, enfim, da Ram, enfim, eu tô bem satisfeito aqui com a entrega, cara, em relação ao custo e tudo mais. Definitivamente, lógico, não é um veículo barato, mas tô bem satisfeito. Bem legal mesmo, caras. Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação.
A gente se encontra numa próxima aí. Valeu!